minha amiga Gisele, nós vamos falar um pouco sobre a odontologia, como que a gente começa o diagnóstico e planejamento de um paciente. Então, se apresenta para o pessoal, Gisele. Então, eu sou Gisele e eu sou reabilitadora tem muitos anos e a gente veio aqui para bater um papo para vocês sobre essa reabilitação e como a gente planeja isso tudo. E a gente vai passar um pouco da nossa experiência para vocês. Pois é, eu também sou Mauricéia Assis. Eu trabalho com reabilitação há muito tempo. Comecei na comecei na odontologia como ASB com 16 anos. Então, e o dentista que eu trabalhava com ele era reabilitador. Aí eu já me apaixonei pela reabilitação na adolescência, né? E depois comecei, desde a faculdade, já gostando dessa área, né? E fiz cursos na área de implante, na área de prótese, na área de periodontia, sou especialista na Império, na área de odontologia estética e todas as ferramentas aí para poder trazer aquele resultado legal para o nosso paciente. E a gente sabe que o diagnóstico e o planejamento é o essencial para o bom resultado, o sucesso do caso. Porque a gente fala, né? A gente faz implante, mas o paciente quer mesmo mastigar e comer. É isso? É isso mesmo. Mas é, mas é o que a Mauricéia falou, isso é muito importante. O que acontece? O paciente chega lá e ele quer saber das é, reabilitações, assim, ele quer comer, sorrir. Então, o que acontece? O paciente quer chegar lá, ele quer ver resultado. Mas como é que a gente vai fazer esse resultado para ele dar certo? Que ele vai sorrir, que ele vai mastigar. Isso tudo tem uma sequência lógica que a gente tem que entender que tudo é biológico, né? Tudo é fisiológico, nada é matemática. Então, como é que você vai fazer tudo certinho, carreirinha ali, para no final esse paciente ficar satisfeito? Então, é isso que nós vamos conversar aqui hoje. A gente vai explicar um pouquinho sobre costurar, né? A gente fala sobre costurar. Exatamente. Costurar o planejamento desde o princípio, desde que o paciente chega no consultório, até ele sair de lá bonito, sorrindo e comendo de tudo. Não é isso? Porque não adianta nada a gente proibir o paciente comer certas coisas, porque eu fiz uma cirurgia outro dia. 2 dias depois o paciente falou assim: já posso comer esse torresmo? Eu tenho churrasco pra ir. É o que mais a gente escuta, né? Ué. Então a gente quer, né, mostrar o passo a passo para poder ter um resultado previsível, né, um resultado seguro e que o paciente possa ter aí a sua reabilitação em longo prazo. Como é que você começa, Gisele, quando o paciente chega no seu consultório? Como é que você começa a fazer o planejamento dele? Precisa de uma reabilitação boca inteira. Como é que você faz? Ah, cada paciente de um jeito. Ó, primeiramente, quando o paciente chega no meu consultório, até o jeito dele andar, eu já olho como ele está andando, como ele me cumprimenta, como é que ele sorri, como é que ele fala. Isso tudo eu já passo assim o olho e já vejo como ele está se comportando. Quando ele senta, eu deixo ele falar da vida dele um pouquinho. Tudo isso faz parte do planejamento. Quando ele começa a conversar, eu falo assim, mas o que te incomoda mais? Ele pode estar faltando, gente, todos os dentes, mas às vezes ele fala assim, não, que eu queria, o casamento da minha filha, eu queria chegar lá e tirar foto. E às vezes ele esqueceu, ele tem tantos anos que ele não mastiga sem dente, que ele esqueceu que ele tem essa possibilidade. Mas a gente primeiro tem que escutar o paciente. Depois disso, que ele começa a falar o que ele quer, é lógico, a gente começa, faz todo um exame de anamnese, o histórico dele nos dentistas, como que foi a vida dele. Depois a gente pede exame radiográfico, ou seja, tem todo um pré antes, Isso. né? Antes da gente botar a mão no paciente, a gente tem toda uma conversa antes e exames complementares que a gente tem que fazer. Eu falo muito, né, que a gente ouvir, né? Ouvir o paciente, Muito se fala de exatamente. oratória, né? Aham. Eu estava conversando com uma amiga outro dia, ela falou assim, muito se fala de oratória, mas temos que saber a escutatória, né? É verdade, a gente tem que escutar as Tem que pessoas, ouvir. porque não adianta nada a gente oferecer uma coisa que a pessoa não tem interesse. É. Então,
a gente escutar a pessoa, ter aí uma escutativa, né? A gente chama de escutativa. E em seguir, depois da escutativa, com uma boa anamnese, saber a saúde. Porque não adianta eu oferecer um tratamento para um paciente que não tem condição sistêmica de fazer. É. Então, por isso, a anamnese, uma anamnese bem feita, ela já mata aí uma boa parte do diagnóstico, né? Exatamente, tem que escutar o paciente. A primeira coisa que a gente tem que fazer, tem que esperar ele falar para a gente poder planejar. Isso. Qual que é o caminho que a gente vai traçar? E os hábitos também. Uhum. Porque paciente fumante, ou paciente que tem bruxismo, ou paciente que tem hábito de roer unha. São coisas, né, que a gente tem que saber os hábitos das pessoas. Condições emocionais dele também conta muito, Com né? certeza. Uhum. Né? E depois fazer realmente o pedido dos exames complementares, né? Que a Gisele falou aí, radiografias, tomografias, o que for preciso. Exatamente. Com esses exames em mãos, anamnese, exames complementares, tudo em mãos, qual o próximo passo, Gisele? Exame clínico, aí a gente vai ver o que ele precisa, todo o histórico dos dentes dele mesmo. E agora, fazer às vezes uma moldagem para a gente fazer o planejamento, fazer um planejamento digital que a gente pode escanear. A gente tem que ter exatamente todo o material em mãos. Eu falo muito com meus pacientes, Mauricélia, sabe o que eu falo? Que a gente é muito engenheiro dos dentes. Eu não sei se você usa esse termo. Aí tem gente que chama a gente de arquiteto, de engenheiro, eu penso assim. Então, para a gente entender o que a gente faz, você vai querer construir uma casa. Você compra um terreno lá e você fala, você olha para o terreno, mas eu queria comprar uma casa de 2 andares e tudo. Então, o engenheiro não tem que chegar lá, ver o terreno, analisar, medir tudo, ver, passar para o papel o projeto dele e falar assim, olha, agora nós temos, e apresentar esse projeto para você, e você falar assim, nossa, eu gostei dessa casa, agora eu vou construir. Então, esse planejamento que a gente está conversando aqui seria isso. A gente pegar o terreno, ver o que pode ser feito, ver a intenção, o que o paciente precisa. Aí faz o projeto da casa, né, que é o projeto, que é o nosso planejamento. Aí, a partir disso, a gente apresenta para o paciente. Isso Né? aí. Não é? Eu falo muito isso, assim, o paciente entende, quando a gente tem essa analogia, ele entende, assim, o que a gente tem que fazer antes para começar o planejamento e o diagnóstico dele fazer, né? Isso. Aí a gente faz um encerramento diagnóstico, né? Monta um articulador semi-ajustável aí no raiz, porque a gente é raiz, né? E ainda tem, né? Hoje é muita facilidade com planejamento digital. Digital, que eu faço muito, é muito bacana. É muito bacana, muito legal. A gente parceria com os laboratórios digitais facilita muito a vida. A vida, nossa senhora, total, né? Graças a Deus. E também para o paciente ver, né, como que vai ficar depois, isso é muito importante, o mockup. O mockup. Né? Para ele ver na boca como que vai ficar e também no computador. E fotografia é essencial em todas as etapas do tratamento para a gente poder ir documentando o passo a passo do tratamento. Você falou de engenharia, eu falo que depois que a gente faz o projeto, a gente pega de empreitada. É isso mesmo, porque senão a gente começou, né? A gente tem que começar, a gente não pode parar. Agora, o planejamento digital hoje é muito bacana, se a gente conseguir associar, porque a gente faz o escaneamento nessas primeiras consultas. E aí a gente fica lá no computador, faz o projeto virtual, e aí transforma isso num projeto físico. A gente pega nele. E a gente, olha que bacana, a gente consegue pegar esse projeto e transferir para a pessoa, isso que a gente chama de mockup. Então, antes da gente começar a fazer o planejamento, até para a gente mesmo, para ver como é que vai ficar. Eu falo do engenheiro, né? Ele coloca assim, não, a gente começa, não, isso aqui, essa parede pode ser para cá, essa parede pode ser para lá, não. Faz o projeto na boca, põe na boca do paciente, o paciente vê como que poderia ficar aquele projeto. E aí, ele também pode falar, Gisele, será que você pode aumentar, diminuir? Não, para você pode ser assim, para você a gente tem que ter esse planejamento. Então, tudo isso antes de realmente executar é muito importante para lá no final ele conseguir comer os torresmeiros. Isso, o que quem não é comedor de torresmo, às vezes é comedor de granola, né? Então, também... Hoje tá muito na moda o tal da granola, gente. Isso aí, o tal do amendoim japonês, né, é pior do que o torresmo, mas existe. Ou então, bebedor de água com limão, né? Porque...
de jejum com água de limão, né? Tem esses negócios, né? Que a pessoa já Sim. toma quando acorda, né? É, Hum, é, o excesso de ácido, né, na boca, porcelana, cerâmicas odontológicas, quando elas são maquiadas, paciente com refluxo ou que fazem refluxo. excesso de consumo de ácido pode tirar a maquiagem da cerâmica com o tempo. Então, são coisas que a gente tem que observar tudo isso na hora de você escolher qual o material que você vai reabilitar o paciente, Tudo. Uhum. né? Até por isso que a gente tem, lembra, lá no início a gente tem que fazer essa anamnese, a gente tem que fazer, a gente já sabe disso tudo, até para falar para o laboratório. E outra coisa que a gente tem que conversar é o seguinte: o laboratório tem que ser seu parceiro. Você não pode, por exemplo, moldar e mandar para o laboratório e falar, faz aí. Você tem que ter essa Uhum. conversa com ele no sentido assim, qual o material que você quer, por que que você quer, a altura que você quer, a espessura que você quer, tudo. Tudo isso tem que ser muito. Então, isso tudo faz diferença lá no final. Né, É, eu costumo Mauricéia? fazer foto, mando para o laboratório a fotografia. Exatamente, antes e depois. Antes, manda fotografia com o mocap, né? Para ele poder fazer o ensinamento diagnóstico inicial também. Fazer mandar a fotografia essencial. E não só fotografia do dente, né, gente? Fotografia de rosto. Porque a gente usa como referência a linha bipupilar, né? As linhas da face, a análise facial geral como base para a gente fazer esse planejamento, né, gente? Então isso é super importante. É. Agora, a gente falando disso tudo, né? Que bacana que é quando a gente mexe na autoestima do paciente, né? Autoestima, assim, é o que. Vocês lembram lá que eu falei bem no início aqui, quando o paciente chega no seu consultório para fazer uma reabilitação, chega às vezes assim com a cabeça baixa, andando, e por que eu falei sobre isso? Quando você vai fazendo o tratamento e vai vendo que aquilo está progredindo, quando ele sai do tratamento, além de ele estar mastigando e tudo, ó, se for mulher então, a pessoa chega lá já com batom, cabelo já pintado, muda de cor de cabeça, já viu isso? Como a gente muda, mexe com a cabeça da pessoa se a gente fizer uma boa reabilitação, né? É, arruma É, namorado. não arranja namorado, se for viúva, arranja outro marido. Eu falo assim, é muito bacana. Essa parte é a melhor, você não acha? É porque, Você porque mexer na a gente autoestima. mexe com a autoestima, a pessoa tem uma vontade de voltar a sair, de ir em um Voltar a restaurante, viver, porque a né? gente não tem noção. É, Mas a pessoa que falta dentes, ou usa próteses removíveis, principalmente, é. né? A pessoa tem aquele medo de sair e a prótese mexer. Uhum, Então ela não sai, ela é, fica reclusa. E essa reclusão traz uma baixa autoestima. é. Agora, quando a pessoa volta para o convívio, Uhum. isso é transformador, né? Uhum, é Na vida. transformador. Agora, o que acontece também, que acontece muito lá no meu consultório, são pacientes que têm bruxismo, né, Sim. dentes cerrados e tal, aí começa a quebrar dente, às vezes assim, e às vezes, a maioria, Mauriceia, são pessoas que é de alto escalão, no sentido assim, diretor, chefe de coordenação lá do FV, porque né, eu sou de Viçosa, alguma coisa assim de que tem que ter. Então a pessoa tem um dia muito sobrecarregado, aí a válvula de escape é aonde? Nos dentes. Chega lá todo com a musculatura toda atrofiada, dente quebrado, resinas quebradas, que tem essa parte de reabilitação também, Sim, né? porque Não só a prótese em si, né? Então, quando você faz essa reabilitação de reconstruir o que ele era, né? O que ele perdeu, vou colocar de novo. Então, quando você reconstrui, você vê direitinho quando a pessoa começa a chegar no seu consultório, nas consultas, e você vai reabilitando, ele já fala assim: Nossa, Gisele, eu chego lá, eu tô falando melhor. Aí você já vai ver no Instagram dele, já tá fazendo selfie, sorrindo assim. Já virou outra pessoa. A postura dele até perante nos o público, provisórios. exatamente, a postura dele, assim, no público, né? Às vezes é uma pessoa que faz muita palestra, a postura, até o ombro, gente, é coisa assim, chega a ser impressionante. Até o ombro vai para trás, a pessoa Ele se posiciona de já outra forma, posiciona né? melhor, porque a gente fala que quem chega primeiro é aos tal dos 3 segundos, né? Na hora que Ah, você bate o olho na pessoa, a primeira coisa que você vê na pessoa é o quê?
É o É, sorriso, são o os olhos e rosto, o sorriso, é. na hora, Isso. né? É uma credibilidade que volta. Então, assim, é muito bacana. É, quanto mais sobrecarga, né? Quanto mais coisa a pessoa faz, mais estressada ela é e mais ela trava ou range os dentes, né? E realmente o bruxismo faz uma diferença muito grande aí. Acontece muito lá na clínica que às vezes minha sócia, né, ela faz harmonização facial. E às vezes a pessoa vai querer fazer um preenchimento de lábio, sendo que a pessoa não tem dente. Aí ela fica com a boca bonita, mas o lábio bonito, mas a boca fica murcha no geral. Porque não tem dente atrás. Então aí a gente sempre faz essa questão de fazer um planejamento em conjunto, né? Da parte da face com a parte dos dentes, que é tudo, né, gente? É junto, né? Não é separado. Então, Não. E quando você tem, assim, e ortodontista também, se você tiver Por isso que eu falo do planejamento. Às vezes, o que você faz, às vezes é a competência de outro também, né? Você tem que fazer um estudo assim, não, eu preciso mandar para ortodontista. Se você tiver, né, algum ortodontista de confiança, que você tem esse feedback um com o outro, você fazer um planejamento os dois, é fantástico, né? O com resultado certeza. final, depois. Então, isso tudo é uma historinha que eu falo que a odontologia é um livro. Se você pegar um livro e começar a ler, arrancar as páginas todas, embaralhar e começar a ler, você não vai entender nada e no final não tem final. Aí Sim. o paciente vai viver no dentista, é isso que eu falo. É porque não tem final. A gente tem que fazer um livro daquele paciente já na primeira consulta. Que a gente vai fazer sua historinha, ó. Eu falo isso muito também, né? Vai o início, o meio e o fim. E a gente tem que ter essa história. Então, se a gente tiver essa história e no meio dessa história tiver um ortodontista, tiver uma periodontista, tiver uma reabilitadora, e a gente unir todo mundo e fazer uma história de quem vai ser primeiro, depois, até. Gente, é sucesso isso aí. Então, essa sequência a gente tem que saber como fazer para poder lá no final a gente falar aí, né, que o paciente está com autoestima elevada e ele agradecer, né? Com certeza. A gente usa esse mapa mental, eu uso o mapa mental mesmo. Eu sou do digital, né? Eu gosto muito dessas coisas. Eu gosto de fazer um mapa mental para mim e coloco na ficha do paciente. E passo para Legal ele demais, também, Marcela. mostrando o que eu vou fazer, a sequência que eu vou fazer. E falando também, né, sobre ortodontia, que você comentou, essa semana mesmo eu fiz uma consulta de uma paciente que foi um profissional que indicou lente de contato para ela. Sendo que, na minha opinião, a indicação dela é ortodontia. Ai, Porque por melhor que seja a lente, gente, desgastar um dente rígido, mas foi bom você ter falado né, isso. que Nossa! precisa de melhorar a posição em mundo de Olha o lente, planejamento aí, né, ó. e o mundo de lentes, né, de facetas, que é um tratamento que funciona assim, mas que tem que ter indicação correta. A gente não sai fazendo lente em qualquer um, né? O importante é a gente pensar em preservar. Eu penso, o meu paciente com 80 anos, como que ele vai estar comendo, né? Então, eu quero que tenha dentes a vida toda. E o que ele vai estar comendo, E o né? que ele vai estar comendo, como ele vai estar comendo, quais processos ele vai estar passando. Eu e a Gisele fizemos curso de biomimética, né? E se fala muito dentro da biomimética sobre o ciclo, né, da morte do dente. Porque quanto desgaste, você desgasta hoje, amanhã, não amanhã, né, daqui a alguns anos, você vai desgastar mais até o dente virar um implante. Então a gente não quer isso. A gente quer que as pessoas tenham dente para a vida toda. E para ter dente para a vida toda, a gente tem que fazer um planejamento adequado. Então, aí o que acontece? Aí chega lá uma menina linda de 20 anos e fala assim: eu quero ter dentes maiores. Aí vem, às vezes, sem um planejamento, sem ver a oclusão, né? A pessoa foca só naquilo ali que a pessoa quer, né? Isso também é importante falar. Coloca as lentes, mas às vezes para colocar a lente, às vezes desgasta os dentes, então eu penso comigo. Aí chega ou na Mauriciana Gisele, essa paciente que veio às vezes de outro profissional, que às vezes com as lentes quebradas, disfunção. Quando você vai ver, ele mudou completamente a função mastigatória, de oclusão, de mordida da mandíbula. de tudo, muscular, por causa de uma estética sem planejamento. Então, isso está acontecendo muito. Então, o que acontece? Deve acontecer com você também. Ah, não vou colocar, sei lá, lente, ou então fazer resina aqui nos dentes da frente, não, porque quebra.
Eu já fiquei sabendo que quebra. Falei, quebra se não tiver planejamento, se não tiver na posição certa. E tem indicações e tem, não, e tem. Agora, o paciente não pode chegar lá e falar, eu quero lente no meu dente, e você pegar e fazer. Então, por isso, assim, a gente tem que ouvir o paciente, mas a gente tem que fazer este planejamento para ver se esse paciente, né? Senão, igual você falou, daqui uns anos, quando ela tiver 40, se a pessoa for 20, será que ela vai estar com esses dentes que foram preparados ainda? Pois é. Como eu e Gisele amamos muito a odontologia e queremos, né, que todos os nossos colegas tenham essa visão, né? Essa visão de planejamento, diagnóstico, tudo direitinho, todo legal. passo a passo, todo beabá, né? Exatamente. A gente planejou fazer um curso para dentista, para quem quer ser um bom clínico. Eu li um livro uma vez que mudou muito, muito mesmo, assim, a minha visão. É um livro chamado Como o Generalista Vence no Mundo de Especialistas. É porque quando a gente reabilita um paciente, a gente tem que ter uma visão geral, né, dele. Exatamente. Não adianta nada você ir olhar um dente. Muitos problemas acontecem porque o paciente faz um dente hoje. Aí, daí 2 anos, ele faz outro dente, né? E não faz uma sequência lógica de tratamento. Às vezes o paciente tem 15 restaurações na boca, restaurações, coroas, implantes, cada um feito com um profissional, uma Exatamente. bagunça. E aí isso atrapalha a oclusão, atrapalha tudo. Então a gente quer ensinar a fazer um planejamento completo, passo a passo, né? Passo a passo, desde o princípio até o final, todo esse mapinha mental aí, né? Para quem deseja ser um bom clínico, um bom reabilitador e trazer o melhor resultado para os seus pacientes. Conta um pouquinho do nosso curso, Gisele. Então, pois é. Então, o que a gente pretende? Imagina que você vai chegar lá, olhar para o seu paciente, não sei se já passaram isso na sua cabeça. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Então, é isso que a gente está querendo tirar de vocês. Assim, com esse curso, você pegar um paciente, já entender o que você tem que fazer de planejamento para não passar por esse sentimento, né? De falar assim, e agora? Eu falei, não, como tem um passo a passo e um caminho a seguir de planejamento, então é isso que a gente. E outra, é muita experiência que eu e Maurícia temos nessa parte de planejamento, porque somos reabilitadores, somos professoras, e assim, quando a gente é professora de curso de pós-graduação, isso acontece muito com a gente de chegar um paciente lá no curso e a gente tem que planejar e passar essa experiência, troca de. Então, assim, isso pega, a gente tem uma bagagem nesse sentido muito grande. Então, a gente quer passar isso para vocês. Então, chegando lá, olhou o paciente, a gente dando a técnica e passo a passo, vocês não vão ter, assim, mais dificuldade. O resultado vai vir, assim, vai fluir. Entendeu? Né? A ideia é essa. Então, assim, se você, por exemplo, é já um cirurgião dentista, pode ser de pouco tempo formado, mas tem essa dificuldade de planejamento, ou então você é um recém-formado, que isso também causa, né, uma insegurança. Agora formei, e agora, né? Chega um paciente lá, não precisa ser reabilitador, pode ser de lente, pode ser de resina, pode ser aumento de um dente, às vezes é uma oclusão ali, mas como fazer e que passo fazer? Então, isso a gente vai ensinar nesse curso, vai ser muito legal. Até para acadêmico, né? Que está no final da faculdade, tem interesse, né, em trazer o melhor resultado desde o início da profissão, é super legal. Isso é legal. Eu e Gisele fazemos muito lá no curso, a gente dá aula no curso de aperfeiçoamento estética lá da ABO, né? Aqui em Juiz de Fora. E a gente faz a triagem dos pacientes. Então a gente faz planejamento todo dia, além do consultório, a gente faz para os pacientes do curso, né? E assim, eu tenho 14 anos que eu faço tratamento de reabilitação com os pacientes, fazendo esse planejamento, esse passo a passo, tudo direitinho. Então a gente quer passar para vocês experiência clínica, né? Experiência clínica. Porque assim, hoje a gente vê muitos professores que são excelentes profissionais, mas não tem tanta vivência clínica. A gente é dentista de mocho. É o tal do casuística, né? A gente fala assim, ó, você tem casuística? Eu tenho. A gente tem vivência de paciente, a gente tem vivência de livros, né? De estudos, de sentar para estudar. E tem isso aplicado. Isso que é legal, porque a experiência no consultório de você pegar e atender,
Aí eu falo, gente, conhecimento ninguém tira da gente, né? É Ninguém. uma coisa que a gente adquire, ninguém tira. Agora, a gente chega num ponto que é tão bacana que a gente vê ao longo da vida, né? Os resultados, e tem pacientes que tem anos que tá com resultado e tá ali. E aí, Mauricé, e como é que a gente fideliza esses pacientes? Então, fidelização é algo que eu adoro, que eu gosto muito e que é super tranquilo de ser feito, né? Hoje se fala muito dentro da odontologia, o pessoal que faz marketing, trabalha com marketing, fala de captação, captação, captação. E quando a gente trabalha e faz uma fidelização, o próprio paciente indica para outras pessoas. Eu tenho família, eu trato de 15 pessoas, uma família só, Mas isso acontece mesmo, né? nossa, é muito bom. Então, como que a gente fideliza? A gente fideliza fazendo um bom trabalho e no final, né, fazer um programa de manutenção Que é muito muito importante. importante e trazendo aí para o paciente uma experiência de atendimento diferenciada, que a gente vai mostrar também no nosso curso, dias 13 e Exatamente. 14 de junho, lá em Viçosa, né? É, então, assim, e essa fidelização aí, igual a gente estava conversando, eu gosto de analogia, eu gosto de comparar. Eu falo o seguinte, né? Você pode ter o dinheiro que você quiser, aí você compra uma Ferrari, ou você acha que você vai comprar uma Ferrari, nunca mais você vai levar para manutenção. Ah, tem o desgaste do carro, o pneu, pode ser o melhor carro do mundo, gente. Então, assim, o que a gente faz é para ser o melhor, a gente dá o melhor. Então, assim, com planejamento, diagnóstico certo, planejamento, execução certa, eu tenho certeza que aquele paciente vai, assim, ficar muito bem, né? Vai autoestima elevada, sorriso bacana, vai, eu falo mastigar, ele vai comer, né? Tudo. Ok. Mas depois a gente tem que estar em períodos assim, é periódico mesmo, sempre estar indo no consultório para a gente fazer a manutenção daquilo que a gente fez. E Isso. ele tem que saber disso, sabe? Que não é fez e tchau e nunca mais apareceu. Tem que ter. E a gente vai ensinar isso também, como a gente faz isso. Eu falo que eu tenho diferentes casamentos. As pessoas falam, nossa, mas você não tem um marido? Tenho um marido, né? Aí tenho dois sócios, tenho protético e tenho pacientes. Tudo casado. Porque é um casamento de longo prazo que funciona bem. Porque o laboratório de prótese é um casamento, É, né? tem que Porque ter. Uhum. e também é, o paciente é um casamento que a gente tem, porque a gente tem um casamento que a gente se vê durante um período e depois a gente fica em casa separados, mas a gente continua, continua casado pela vida toda até eu aposentar e abrir minha loja de planta. Então, olha só que legal. Isso tudo que a gente faz, desde a primeira vez que você vê o paciente até essa manutenção periódica, você concorda comigo que a gente vai tendo vários pacientes, essa fidelização, um vai falando para o outro. Então, assim, tudo faz parte de um sucesso até do seu consultório. Exatamente. Se eu sou muito conhecida lá, primeiro que assim que eu salvo o dente pra caramba, né? A gente nessa área da biomédica agora, gente, é muito, eu já salvava muitos dentes. Então assim, a tecnologia veio para ficar e a gente usa dela hoje pra gente salvar dentes, Com né? certeza. Então assim, isso fideliza demais o paciente também, né? Porque vai lá, faz às vezes um diagnóstico errado, vão dizer, ah, não, esse dente pode, vamos ter que tirar e colocar um implante. Aí chega com o diagnóstico certo, não é, a gente não é material-escalputar, é tudo o diagnóstico certo, planejamento certo, execução certa, né? Aí você vai e salva os dentes. Até, né, você falando sobre isso, Gente, isso é fantástico. é, como eu faço implante, né, é, eu recebo indicação de outros amigos, né, dentistas, para poder fazer alguns procedimentos cirúrgicos. E eu tenho um caso que eu estou em controle há 5 anos. O paciente teve essa semana na clínica, que me enviaram para fazer o implante da paciente. Eu já tinha feito, ela já tinha passado por três profissionais condenaram o dente e eu consegui salvar o dente. Ela tá há 5 anos com o dente lá. Então, hoje fiz o controle, tá tudo certinho, tudo direitinho, com o procedimento correto. Agora, quando o dente não dá pra salvar, tem Não, que a tem que gente tem, ter um né, planejamento, para o né? planejamento,
Hoje a tecnologia ajuda muito, a gente tem cirurgia guiada, né? Com Nossa. planejamento digital, porque aí é muito mais rápido, mais seguro, mais previsível, mais Pós-operatório, rápido. né? É maravilhoso. Pois é. Eu já faço muito rápido os procedimentos, porque eu já Aham. tenho isso comigo, né? Sou uma pessoa um profissional que o pessoal fala assim, você é muito veloz, Ágil, é né? ágil, Ágil. né? Serginho, né, que tá lá do curso, como falo com todo mundo, eu falo, sério, rapidinho ela faz coisa. Faço muito rápido, mas é, quando a gente trabalha com planejamento, a gente sabe exatamente o passo a passo. Por isso que a gente tem que fazer o planejamento reverso, né? Isso, A gente porque tem que ver o que vai acontecer já depois, né? Pra gente começar agora. então, assim, eu já tenho na minha mente, a memória, quando eu atendo, o paciente senta quando ele está na cadeira, eu já tenho na minha mente a radiografia dele, os exames e todo o passo a passo que eu vou fazer. Então, o meu planejamento já está todo pronto na cabeça. Aham. Então, por isso que eu sou rápido, porque eu sei fazer. Sei exatamente a sequência que eu vou fazer, nem ficar pensando. Mas isso é a experiência que a gente adquire, né, Marcelo? No mocho mesmo. Isso é muito importante. Porque uma coisa é você dá aula estudando, né? Porque quando você vê nos livros aqueles casos maravilhosos, que você se sente até inferior, fala assim, gente, eu nunca vou ser um dentista, olha só o dente dele. Às vezes o cara fez aquela foto 30 vezes para sair aquela foto específica para publicar, né? Não desmerecendo, né, aquele trabalho que ele faz, mas essa condição de planejamento e execução e a finalização e a pessoa funcionando, vamos dizer assim, né, o mecanismo todo funcionando, isso é a casuística de mocho, gente. A gente tem que ter a clínica e a ciência do nosso lado e com muito estudo. Isso Né? aí. Isso aí que a gente quer passar para vocês nesse curso. Isso aí. Então, o curso vai ser nos dias 13 e 14 de junho, lá em Viçosa. Conta lá onde que é em Viçosa. É lá no nosso centro de estudo Incentive. Né, lá no edifício Mandela, numa região central, fácil de chegar, né? Viçosa é uma cidade universitária, é uma cidade acadêmica, então eu falo assim que o ensino lá exala, assim, sabe, na pele da gente. E tem doce Então, de leite? e tem docinho de leite, é uma delícia. Acho assim que Viçosa a gente fala assim que é uma cidade universitária, né? Então, assim, todo mundo que fala em Viçosa, a gente pensa na educação. Então, por que não a gente começar a introduzir essa parte odontológica ali, né? E ensinando o que a gente sabe, né? Vou ter essa Isso presença aí. maravilhosa da Mauriceia lá na nossa casa, lá de ensino. Vai ser muito, que é uma escola mesmo, que é a ideia nossa, né, Mauriceia? É escola, é ensinar, né? E a gente quer que vocês saiam de lá, assim, sabendo. Com segurança para poder pegar o paciente chegar lá com várias necessidades e você saber como que começa e como que termina o caso e como que faz a manutenção e fidelizar esse paciente para poder ter, né, um sucesso, um bom resultado no consultório. Exatamente. E a gente vai dar um suporte depois, né? Vai ter Com casos certeza. clínicos de vocês que vai acontecer, de vocês fazerem, e agora, como é que eu faço? Só que com esse planejamento do curso que a gente já deu para vocês, você já vai conseguir montar mais ou menos o projetinho de vocês e a gente vai auxiliar um tempo vocês aí. E isso a gente vai, né? A gente tem uma consultoria aí para um caso que você queira, complexo, passo a passo. A gente vai dar e-book, a gente vai dar mapa mental, tudo direitinho aí no curso para você sair sabendo e aplicando no consultório. Não é um curso só teórico, né, gente? É um curso prático também. Exatamente. Muito legal. Contamos com todos dentistas que quiserem participar. Salva essa data, gente. Dia 13 e 14 de junho, lá em Viçosa. Então tá ótimo. Muito obrigada pela presença, Ai, né, obrigada Gisele? também, né? Muito legal. Isso aí. Até breve.